Amém? Que foi uma campanha de ensinamento para que os irmãos viessem a aprender, assim como tem que ser a palavra de Deus. Não adianta nós arrancarmos gritaria, pula-pula, se a palavra não edificar, se a palavra não entrar no coração e não produzir uma aprendizagem. Amém? E dessas 7 coisas que o texto cita, a Bíblia vai dizer que 6 o Senhor se aborrece. Mas essa última que nós falaremos hoje é abominação para Deus. O que é abominar? Abominação é repulsão. Abominação é você olhar e não conseguir continuar olhando. Abominação é ter horror, ter pavor, ter nojo e por aí vai. E é isso que o Senhor sente ao ver isso acontecendo entre os irmãos. E se tratando de igreja é um pouco pior. Deus ele tem abominado pessoas que têm semeado contenda entre os irmãos, entre o povo de Deus. Contenda ela vai ser ruim em qualquer meio, seja no seu meio de trabalho, seja no teu colégio, seja na tua família. Agora, contenda dentro da igreja chega a ser inaceitável para nós e imagina para Deus. O significado de contenda, pelo dicionário, nós vamos achar lá que contenda é briga, contenda é discussão. Ou seja, quando Deus ele fala que a sua alma abomina o que semeia contenda, Deus ele está falando que ele não gosta de briga. Deus ele não gosta de discussão. E se você parar para analisar e for enxergar, se você vê acontecendo esse tipo de coisa dentro da igreja, contenda, briga, discussão, tem alguma coisa muito errada acontecendo nesse meio. Porque a igreja, assim como o nosso irmão falou, é lugar de falar do amor de Deus. Igreja é lugar de nós ouvirmos palavras de incentivo. Igreja é lugar de ser exortado sim quando precisa. Aleluia! Igreja não é lugar de discussão. Igreja não é lugar de disse-me-disse. Nós não podemos abrir espaço para esse tipo de coisa dentro da igreja. Mas sim, nós devemos abrir espaço a cada dia para a palavra de Deus. A cada dia nós temos que abrir espaço para as coisas que vêm de Deus. A Bíblia ela vai dizer que nós devemos buscar as coisas que vêm do alto. Aleluia! E briga, contenda, ela não vem do alto. Briga, contenda, ela não vem de Deus. Nós temos que parar um pouco com isso, irmão, de ficar arrumando probleminha com tudo. Nós procuramos meio, nós queremos fazer isso, fazer aquilo, e nós estamos deixando de realizar a verdadeira vontade de Deus dentro da igreja. Aleluia! Interessante que hoje em dia, introduzido dentro das igrejas, tem espaço para tudo isso que nós falamos. E o Evangelho ele tem deixado de ser pregado da sua forma genuína. Hoje em dia, eu estava observando e Deus estava falando comigo ali na oração, que hoje em dia, dentro da igreja, é 50% carnalidade, 45% é festa e 5% seriedade quando tem. Infelizmente, a mente do ser humano se voltou para totalmente contra a vontade de Deus. Nós vamos ver em Gálatas 5 que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Aonde está o amor dentro do meio do povo de Deus? Aonde está a preocupação com o próximo dentro da casa de Deus? Aonde está o desejo e a vontade de fazer a obra de Deus no meio do povo? A grande realidade é que hoje em dia tudo é festa. Hoje em dia tudo é motivo de comemorar. Mas se nós formos atentar para aí fora, as almas que estão perdidas não têm motivo algum para comemorar.
pessoas estão agonizando, pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo dentro dos seus lares, pessoas, famílias estão sendo destruídas pelo diabo. Aleluia, casamentos estão sendo destroçados pelo simples fato da igreja não realizar aquilo que Deus quer que ela realize. É muito bom, irmão, nós organizarmos um evento bonito, uma festividade, não é nada de errado contra isso. Não há problema algum você, aleluia, querer comemorar, reunir, colocar os irmãos em comunhão. O problema tem sido o quê? Aleluia, que nós temos feito muito isso e nós temos abandonado a obra de Deus. E quando eu falo isso, eu olho para mim e analiso eu. Analiso esse servo aqui, que de um ano para cá, tem deixado muito a desejar na obra de Deus. E eu olho, eu tiro a mim como exemplo. E outras pessoas que carregam nomes, carregam cargo, carregam responsabilidades, porque é muito bom ostentar um cargo eclesiástico, é muito bom você ter uma posição honrada na igreja, mas e as almas? E o desejo de buscar, o desejo de pescar, aonde tem ficado? A grande realidade é que a obra tem ficado de lado e a igreja tem ficado em festa. E aquele provérbio que eu sempre cito aqui, que diz que mente vazia é oficina do diabo, é o que tem acontecido na igreja e tem causado isso, contenda. Hoje em dia o povo ele quer brigar por causa de cargo, o povo ele quer brigar porque fulano não prega nada e eu prego mais que ele, o povo quer brigar porque fulano é líder disso e eu não sou líder de nada, fulano ele arruma confusão porque o pastor foi visitar fulano, mas não foi visitar ciclano, porque a mente ela se esvaziou do propósito de Deus, aleluia, e se encheu do próprio desejo do ser humano. E a grande realidade é que ou nós fazemos a obra de Deus, ou nós vamos ficar enfiados dentro da igreja arrumando contenda, irmão. Nós temos que ocupar a nossa vida com Deus, nós temos que voltar mais para Deus, nós temos que parar de achar que qualquer probleminha é o fim da linha para nós. Não. Nós temos que a cada dia, irmão, sentir o desejo de levar a vida com Deus com seriedade. Deus não pode olhar para mim e para você e ver somente mais um crente, ver somente mais um que levantou a mão em um determinado culto, em um determinado dia. Mas Deus tem que olhar para mim e para você e enxergar uma característica de obreiro, uma característica de servo. O servo de Deus, ele tem que trabalhar para Deus. O servo, ele é sujeito à vontade do seu Senhor. E se você é servo de Deus, você tem que estar sujeito à vontade de Deus. Muitas pessoas se dizem servos de Deus, mas já não respeitam e não obedecem mais a Deus. Ao invés de ir por aí lá fora, pregar o Evangelho, ficam enfiados em contenda, fica enfiado em briguinha. Abre aí a sua Bíblia em Provérbios 17, no versículo 19. Provérbios 17, 19. Olha o que vai dizer sobre o contendeiro, o brigão. Diz assim: o que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça a sua porta, busca a ruína. Então esse é o destino daquele que ama a contenda. Ele ama a transgressão. Transgressão nós sabemos que em parte é o pecado. Então a pessoa que opta por, aleluia, viver em contenda e esquece
de viver a boa e agradável vontade de Deus, está desagradando, irmão, está entristecendo o Espírito de Deus. E hoje em dia, o que tem separado ministérios, tem separado, aleluia, casamentos, famílias, amizades, tem sido isso, contenda. Semear contenda é o quê? É aquele que chega, ó, fulano falou isso de você, falou aquilo, falou aquilo, falou aquilo. Isso já gera um conflito, isso já gera uma discussão, isso já gera um problema. Entenda o seguinte, igreja não é lugar de problema. Igreja é lugar de solução. A solução é, irmão, a cada dia nós estarmos debaixo da vontade de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que não havendo difamador, não há contenda. Provérbios 26, 20. E inúmeros têm sido os motivos para gerar contenda, inveja, como eu falei, ruindade, falta de caráter. Tem muita gente, irmão, semeando contenda no povo de Deus pelo simples fato de ter um desvio de caráter. Eu sempre falo, eu aprendi, quando nós aceitamos a Jesus, a primeira coisa que Jesus ele começa a nos ajudar a mudar é o nosso caráter. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem era prostituto não se prostitui mais. Isso é questão de caráter. Aleluia. Nós não podemos deixar que esse tipo de coisa, irmão, exista na nossa vida. Às vezes nós inocentemente semeamos contenda entre os nossos irmãos. Me lembro do pastor contando um fato que ele estava consertando o seu computador e ali chegou uma jovem e um rapaz lá da loja falou assim: "E você não sabe quem falou mal de você?" Uma coisa assim. Aquele rapaz, ele não perdeu a oportunidade de semear uma contenda. E aquela pessoa falou: "O que? Fulano falou isso de mim?" Mais ou menos assim. Eu vou lá e vou tirar satisfação. Quantas das vezes, irmão, eu já ouvi pessoas falando mal de fulano, mal de ciclano? Não cabe a nós, irmão, ficar jogando um contra o outro. O nome disso é contenda. Porque isso é abominação para Deus. E tudo que Deus abomina, nós vamos ver que Deus abomina o homem que se deita com outro homem, o homem que se deita com o animal. Então, quando nós falamos de abominação para Deus, nós estamos enquadrando em um mesmo caminho. E tudo que aborrece a Deus já é ruim, imagina aquilo que Deus abomina. E nós temos que ter cuidado, irmão, com aquilo que tem abominado os olhos de Deus. Me recordo, a Bíblia ela vai dizer que Deus ele olhou para a cidade de Sodoma e Gomorra, aleluia, o pecado daquele povo estava subindo na narina de Deus, a ponto de Deus, que é amor, que sempre amou o seu povo, sempre quis o melhor para o seu povo, a ponto de Deus decidir acabar com tudo aquilo, ao ponto de Deus decidir matar aquele povo, porque Deus ele se abominava do pecado do povo. Então, se nós viermos causar abominação a Deus, nós temos que ter em mente que nós corremos o risco de até mesmo Deus tirar a nossa vida. Mas espera aí, irmão, o que você está falando? Deus ele mata? Mata. Em Romanos 7, não me lembro o versículo, diz que a ira do Senhor está próxima. A ira, o povo ele tem vivido, irmão, da forma que quer. Não falo de vestimenta, também. Mas não, o povo ele tem vivido principalmente em pecado dentro da igreja. O povo ele tem vivido na mentira dentro da igreja. O povo ele tem vivido no adultério dentro da igreja, na prostituição, no roubo. E isso não está agradando a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Levanta a mão. Sabe o que você e eu temos que fazer para agradar a Deus?
obedecer. O preceito de uma vida cristã correta é a obediência. E nós temos que ocupar, irmão, a cada dia a nossa mente com as coisas que são de Deus. Aleluia. Nós não podemos deixar que o nosso coração venha ser disseminado tais tipos de coisa, como foram os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e isso, o que semeia contenda entre os irmãos. É muito mais fácil alguém vir falar que o diácono Adilson falou mal de mim do que falar que o diácono Adilson me elogiou, falou que eu sou homem de Deus. É muito mais fácil eu fazer o mal que está diante de mim do que o bem que eu posso fazer, como diz Paulo. Aleluia. Já viu que até nós crentes, se nós não vigiarmos, nós vamos dar preferência a fazer o mal do que fazer o bem? É da natureza humana, irmão, natureza do pecado, herdamos de Adão. Mas a cada vez que uma oportunidade aparecer diante de você para fazer o mal, lembre-se que Jesus te separou, Jesus te salvou. Você é um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sempre falo aqui, irmão, quando a pessoa ela opta por viver uma vida de pecado e de erro, ela está anulando sobre a vida dela todo o sacrifício da cruz de Jesus. A pessoa que opta por viver em pecado, ela está dizendo com palavras de hoje em dia: Jesus, eu não estou nem aí para você, eu não estou nem aí por tudo que o Senhor sofreu por mim. Deixa eu viver minha vida, pronto, e acabou. A pessoa que opta por viver dessa forma está fazendo isso. Seja semeando contenda entre irmãos, seja mentindo, seja roubando, seja matando. Entende, irmão? A Bíblia vai dizer que aquele que é santo, santifique-se mais. Porque aquele que vos chamou é santo. Você serve, eu sirvo um Deus que é santo. Um Deus que quer que você... O propósito de Deus, irmão, entenda bem. Quando Deus criou a humanidade, era que o ser humano vivesse uma vida, aleluia, separada. Uma vida perto de Deus. Nós vamos ver que todo fim da tarde, lá em Gênesis, quando na época de Adão, na época de Eva, Deus ele se apresentava, Deus aparecia para aquele casal. Então Deus ele sentiu o desejo de estar perto de nós, em presença física. Ao alvorecer, Deus ele chamava por Adão, chamava por Eva, mas bastou um pecado, um só pecado, para que Deus se afastasse do homem. Irmão, pode ser o pecadinho que for, se você cometer, Deus ele vai se afastar de você. O Espírito Santo ele vai se afastar de você. Mas, irmão, eu não vou pecar, você vai pecar. Você é pecador, porque aquele que diz que não tem pecado mente. Verdade? Diz a Bíblia. Mas a diferença que nós temos que ter em mente, que o crente ele até peca, mas ele se arrepende. O ímpio não, ele vive no pecado. Você escolheu viver o bem de Deus, o bom de Deus. Você escolheu ser um príncipe e uma princesa de Deus. Não troque tudo isso que você conquistou até aqui por um simples prazer, um simples momento. Entregue o teu coração verdadeiramente a Deus. Na tua vida e na minha vida não pode existir espaço para pecado. Não pode existir espaço para contenda. Você é manso, você é tranquilo assim como Jesus.
Jesus era manso e humilde de coração. E você tem que herdar isso dele. Não é qualquer motivo que vai gerar uma briga dentro da tua família, dentro do teu trabalho, dentro do teu ciclo de amizade, não. Jesus, ele quer o melhor para você. Jesus, ele quer que você viva uma vida de retidão na presença dele. Amém? Deus abençoe aos irmãos. Amém? Amém. Que Deus quer falar conosco. Amém. Amém? Graças a Deus.